Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica Mendes, eu sou médica mastologista aqui em São Luís do Maranhão e hoje nós vamos conversar sobre sutiã cirúrgico. Esse foi um pedido de algumas seguidoras para eu falar um pouquinho a respeito do sutiã cirúrgico. Então pessoal, a primeira dúvida que as pacientes possuem quando vão realizar algum tipo de cirurgia das mamas, uma delas, é se vai precisar utilizar algum sutiã específico, algum sutiã especial após o procedimento cirúrgico. Então, na verdade, vai depender muito do tipo de cirurgia. Por exemplo, se for uma cirurgia de um nódulo benigno, nódulo pequeno, uma cirurgia que vai retirar exclusivamente aquele nódulo, sem ter o envolvimento de alguma outra parte da mama, uma cirurgia pequena, não obrigatoriamente vai precisar do sutiã cirúrgico específico. Às vezes, o próprio sutiã da pessoa, o sutiã confortável, geralmente eu indico de algodão, para a gente evitar alergias, sem o bojo e sem o aro embaixo do sutiã, talvez possa ser suficiente para esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia menor. Mas se a pessoa quiser, mesmo assim, utilizar um sutiã cirúrgico específico para esse tipo de cirurgia, pode, não tem problema. Já cirurgias maiores das mamas, como por exemplo a redução da mama, a cirurgia oncoplástica, que é a cirurgia do câncer de mama, aliada com técnicas de cirurgia plástica para redução da mama, ou a reconstrução da mama, a retirada da mama, mastectomia, com a reconstrução imediata com prótese de silicone. Então, essas são cirurgias maiores. Geralmente, esses tipos de cirurgia, eles precisam especificamente do sutiã cirúrgico. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês o sutiã cirúrgico, um dos vários modelos, nós temos vários modelos no mercado hoje em dia, mas para explicar algumas especificidades para vocês. Esse, por exemplo, é um modelo de sutiã cirúrgico. Ele é um modelo que a gente observa que ele tem essa lateral um pouco mais grossa, mais larga. Ele fecha pela frente, abre e fecha pela frente com colchetes. Então, ele facilita a pessoa colocar sem precisar ficar movimentando a parte traseira do sutiã. Esse modelo ele tem as alças mais finas, mas alguns outros modelos possuem as alças mais grossas, como se fosse uma espécie de colete. Inclusive há modelos masculinos, coletes masculinos para cirurgias mamárias em homens, como por exemplo as cirurgias de ginecomastia. Então, esse é um dos modelos que existem no mercado, mas existem vários outros modelos. Agora que a gente já conhece, por exemplo, um dos tipos de sutiã cirúrgico, eu gostaria de explicar sobre as principais indicações. Uma das perguntas que a paciente faz: doutora, qual o tamanho eu devo comprar desse sutiã cirúrgico? Então, é preciso conversar com o seu médico para verificar qual vai ser a cirurgia proposta. Vai ser uma cirurgia que eu vou utilizar uma prótese que vai aumentar a minha mama, ou seja, minha mama vai ficar maior do que está, ou uma cirurgia que vai reduzir minha mama? Então, é preciso ter essa confirmação do cirurgião para você se planejar em relação a comprar o tamanho adequado, para que esse sutiã não fique nem muito apertado, prejudicando a cicatrização e acomodação mamária, nem também muito folgado, de forma a não sustentar a mama após a cirurgia. De maneira geral, quando a gente tem indicação do sutiã cirúrgico, é preciso já levar uma unidade desse sutiã cirúrgico já lavada para o centro cirúrgico, para que já do centro cirúrgico a paciente já comece a utilização dessa peça íntima, desse sutiã. Outra coisa também, doutora, quanto tempo eu vou utilizar o sutiã cirúrgico? Vai depender muito da conduta do seu profissional, do seu mastologista que está realizando a cirurgia, do tipo de cirurgia que você realizou e de como está o seu processo de cicatrização. Mas se programar para utilizar o sutiã pelo menos em torno de um mês a em torno de 3 meses aproximadamente. E quanto tempo durante o dia, quantas horas durante o dia eu devo fazer a utilização do sutiã cirúrgico? Essa é uma pergunta que as pacientes fazem e muitas vezes a gente sabe que algumas escondem que não utilizam corretamente esse período, mas o ideal é utilizar direto, retirando apenas para tomar banho. Doutora, então eu preciso utilizar à noite para dormir? Sim, na maioria das vezes, exceto por ordem médica, de acordo com o tipo específico da cirurgia, mas de maneira geral, para praticamente todas as situações, é preciso utilizar um sutiã cirúrgico direto, até para dormir.
Não adiantaria a gente utilizar ele apenas durante o dia. E por que utilizar o sutiã cirúrgico? Então, a partir do momento que a gente entende a indicação, talvez fique mais fácil da gente obedecer essa recomendação. Então, o sutiã cirúrgico, ele vai ajudar, por exemplo, a acomodar melhor a prótese, caso a pessoa tenha feito a utilização da prótese de silicone, para que haja uma cicatrização no local adequado dessa prótese, ela não se desloque, não desloque a posição. Ele vai ajudar a formar menos seroma. O que é o seroma? O seroma é um líquido que pode ser criado durante esse local da cirurgia. E esse seroma, ele às vezes pode acumular, pode ficar dolorido, pode até mesmo gerar uma infecção, ou até mesmo ter uma deiscência, uma abertura de pontos. Então, o sutiã cirúrgico, ele vai ajudar a produzir, a formar menos seroma na região da cirurgia, nessa região da mama. Então, é muito importante. Vai ajudar a acomodar melhor a cicatriz, para ter uma melhor cicatrização, o melhor efeito dos pontos cirúrgicos ou da cola cirúrgica que for utilizado. Então, vai ajudar nessa questão dessa compressão e também para o conforto da paciente. Às vezes a paciente no pós-operatório sente um certo desconforto, uma certa estranheza em relação a essa mama que foi mexida, que foi modificada. Então, vai dar mais conforto para ela realizar suas atividades cotidianas, as suas atividades do dia a dia. E às vezes, que é muito comum também, a pessoa até se acostuma com o sutiã cirúrgico e mesmo depois do tempo que seria obrigatório, muitas pacientes persistem utilizando o sutiã cirúrgico como sendo seu sutiã de rotina, e aí utilizando somente nos momentos que gostaria mesmo, sem ter aquela obrigação de usar durante todo o dia e toda a noite. Mas muitos pacientes gostam de utilizar esse sutiã posteriormente. Então, o sutiã cirúrgico, ele tem muitas vantagens. Então, essa questão do tamanho que eu falei para vocês é muito importante, porque se ele ficar muito apertado, ele pode prejudicar até mesmo o formato dessa mama, nesse pós-operatório, o formato que essa mama vai cicatrizar e vai se acomodar, e muito folgado ele pode não ter o efeito esperado, não pode ter esses efeitos de auxiliar nesse pós-operatório como esperado. Então, retire suas dúvidas com o seu profissional, se vai ser preciso você utilizar o sutiã cirúrgico, se sim, de qual tamanho, por quanto tempo. Caso seja preciso, se programe para comprar mais de uma unidade, visto que se a gente for usar direto, então enquanto está utilizando as outras unidades estão lavando, estão secando. E é isso, boa sorte nos procedimentos que vocês porventura venham fazer, e qualquer dúvida podem deixar aqui.